Olá, paz do Senhor Jesus, a todos os seminaristas. Vamos para mais um vídeo aula do nosso Seminário Teológico IBBC, trabalhando com essa turma, a apostila de número 1. A matéria é Teologia de Deus. Paramos o último na página 295, prosseguimos na página 296 com a quinta lição, que é os nomes de Deus. Quem é e o que é Deus? A melhor definição é a que se encontra no Catecismo de Westminster. Deus é espírito infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. A definição bíblica pode formular-se pelo estudo dos nomes de Deus. O nome de Deus nas Escrituras significa mais do que uma combinação de sons. Representa seu caráter revelado. Deus revela-se a si mesmo, fazendo-se conhecer ou proclamando o seu nome. Adorar a Deus é invocar o seu nome. É sacrilégio tomar seu nome em vão, ou profaná-lo ou blasfemá-lo. Reverenciar a Deus é santificar ou bendizer seu nome. O nome do Senhor defende o seu povo, e por amor do seu nome não os abandonará. Os seguintes nomes de Deus são os mais comuns que encontramos nas Escrituras. O primeiro, Eloá, no singular, ou Elohim, no plural. Na forma plural, aparece mais de 2.500 vezes no Antigo Testamento e significa aquele a quem pertence todo o poder, e é traduzido por Deus. Jeová ou Javé, traduzido por Senhor na versão de Almeida, aparece mais de 6.000 vezes no Antigo Testamento. Era um nome dado a Deus e apenas a Deus, o Santo de Israel. O nome Jeová tem sua origem no verbo ser e inclui os 3 tempos desse verbo, passado, presente e futuro. Visto que Jeová é o Deus que se revela a si mesmo, ao homem, o nome significa eu me manifestei, eu me manifesto e eu ainda me manifestarei. O que opera a favor do seu povo acha expressão nos seus nomes. E ao experimentar o povo a sua graça, desse povo então pode-se dizer, conhecem o seu nome. Terceiro, Jeová Rafá. Aos que fazem eleitos doenças, ele se manifesta como Jeová Rafá, que quer dizer o Senhor que cura. 4. Jeová Nissi. Os oprimidos pelo inimigo invocam a Jeová Nissi, que quer dizer o Senhor, nossa bandeira. 5. Jeová Shalom. Os carregados de cuidados aprendem que ele é Jeová Shalom, que quer dizer o Senhor, nossa paz. Terminamos página 296, retomamos página 297. Jeová Raá. Os peregrinos na terra sentem a necessidade de Jeová Raá, que quer dizer, o Senhor é o meu pastor. Jeová Tisdiknu. Aqueles que se sentem em condenação e necessitados de justificação, esperançosamente invocam a Jeová Tisdiknu, que quer dizer o Senhor, nossa justiça. Item 7. 8. Jeová Jirê. Os desamparados aprendem que ele é Jeová Jirê, que quer dizer o Senhor que provê. 9. Jeová Chamá. E quando o reino de Deus se houver concretizado na terra, será ele conhecido como Jeová Chamá, que quer dizer o Senhor está ali. Uma outra denominação para o nome de Deus, o vocábulo El, Deus, é usado em certas combinações. Prosseguindo, terminamos o 9, Jeová Shaná, e agora 10, usando o El. El Elyon, que quer dizer o Deus Altíssimo. 11, El Shaddai, que quer dizer o Senhor, o Deus que é suficiente para as necessidades do povo. 12,
Eolam, que quer dizer o eterno Deus. 13. Adonai, que significa literalmente Senhor ou Mestre, e dá a ideia de governo e domínio. Prosseguimos. Qual o significado dos nomes... Perdão, página 297, nós passamos, 298. Página 289. Terceiro, doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade na história. Durante os 3 primeiros séculos da era cristã, os teólogos concentraram toda a sua atenção exclusivamente nas relações que subsistiam entre o Pai e o Filho, negligenciando assim o Espírito Santo. O desenvolvimento de uma declaração formal da doutrina foi bem longa. Alguns negavam plenamente a divindade de Cristo por influência estoica ou platônica. Mas mesmo com estes problemas, os cristãos primitivos eram unânimes em reconhecê-lo como Deus verdadeiro. Tal convicção inferiu na doutrina da Trindade, no batismo e na bênção apostólica. Essa controvérsia foi discutida pelo Concílio de Nicéia, na Ásia Menor, em 325 d.C., sob a influência de Atanásio, que se tornou mais tarde bispo de Alexandria. O concílio declarou-se a favor da doutrina da divindade completa de Cristo e estabeleceu-se a seguinte definição: Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, sendo uma substância com o Pai. O Espírito Santo só foi reconhecido em 381 d.C., no segundo concílio ecumênico em Constantinopla, que continha a seguinte afirmação: cremos no Espírito Santo, que é Senhor e doador da vida, que procede do Pai, que juntamente com o Pai, o Filho, adorado e glorificado, e que falou por intermédio dos seus profetas. Uma outra heresia que surgiu foi o sabelianismo. Sabélio, ao conhecer o Evangelho, logo se tornou respeitado em suas considerações teológicas. Recebeu uma grande influência do modalismo que já estava sendo divulgado na África. Hoje esse modalismo é conhecido como sabelianismo, que defende que há uma única pessoa na divindade e que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa com características diferentes. Ainda neste período surgiram várias outras heresias. A Igreja das Escrituras e dos Credos é evidente trinitariana e não unitariana. Há cerca de um século, todas as denominações e praticamente todas as igrejas locais ensinavam a doutrina da Trindade como doutrina comum e básica, mas com o decorrer dos anos houve uma mudança até em muitas igrejas evangélicas, assim chamadas. Esta doutrina, que apresenta uma verdade eterna e imutável, é poucas vezes mencionada, enquanto que noutras é atacada, posta em dúvida ou negada, como são muitas outras verdades essenciais. A verdade não mudou, mas a atitude de muitas pessoas na geração presente para com a verdade mudou. E hoje em dia, a controvérsia cresce com renovado vigor, não só com o inimigo exterior, como também com o vestido de cordeiro dentro da igreja. Os credos nos fazem relembrar o heroísmo de pessoas que lutaram e se recusaram a permitir que lhes fosse tirada a fé cristã. Esses credos foram tão importantes que sem ele o cristianismo já teria desaparecido da face da terra. O credo de Nicéia, 300, aí nós estamos tratando de alguns dos credos, tá? E nós vamos tratar o primeiro instituído, né, da doutrina do Espírito Santo reconhecido como Deus. E aí depois a gente vai ver os outros. Esse primeiro, o de Nicéia, de 325, credo de Nicéia, 325. Esse credo ele tem a seguinte profissão:
Creio num só Deus, creio também no só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado do Pai, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não feito, sendo da mesma substância com o Pai, e creio no Espírito Santo. Primeiro credo. Segundo, credo niceno-constantinopolitano de 381. Nesse credo, as orações relativas ao Pai e ao Filho são praticamente as mesmas que no credo niceno, porém um artigo referente ao Espírito Santo foi modificado como segue: e no Espírito Santo, que é o Senhor e o doador da vida, que com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, e que falou pelos profetas. Terceiro credo, o credo de Atanásio, de origem e épocas incertas, mas que é o credo mais lógico e elaborado. Adoramos um Deus em trindade e trindade em unidade, não confundindo as pessoas nem dividindo a substância, pois há uma pessoa do Pai, outra do Filho e outra do Espírito Santo, mas a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma só. A glória é igual à majestade coeterna, visto que, como somos obrigados pela verdade cristã a reconhecer cada pessoa de per si, como Deus, o Senhor, também católica, nos proíbe de dizer que há 3 deuses ou 3 senhores. Quarto, a Confissão de Fé de Augsburgo, de 1530. Ela reza a seguinte confissão: o credo protestante mais antigo é o padrão do luteranismo. Há uma essência divina que se chama e é Deus, eterno, incorpóreo, indivisível, que pode ser sabedoria, bondade infinita, o Criador e preservador de todas as coisas visíveis e invisíveis. E, no entanto, há 3 pessoas da mesma essência e poder que são também coeternas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quinto ponto, os 39 artigos 1571. O credo da Igreja Anglicana e da Igreja Episcopal Protestante dos Estados Unidos. Há um só Deus, vivo e verdadeiro, e na unidade desta divindade há 3 pessoas de uma só substância, poder e eternidade: Pai, Filho e Espírito Santo. Estamos na página 300, fechando a página 300. A Confissão de Westminster, de 1647, o credo da Igreja Presbiteriana, com o qual o cânone do Sínodo de Dort, símbolo da Igreja Reformada, concorda plenamente. Fechamos a página 300. Partimos para página 300. Há um só Deus. Na sequência do credo anterior, há um só Deus vivo e verdadeiro, na unidade da divindade, há 3 pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Pai é um e não foi gerado nem procede de nada. O Filho é gerado eternamente do Pai. O Espírito Santo procede eternamente do Pai e do Filho. Prosseguimos. Deus como trindade e unidade. A triunidade de Deus. Na doutrina cristã, a triunidade é a união de 3 pessoas distintas em um só Deus. Segundo Emery H. Bancroft, essa palavra deriva de 2 vocábulos latinos: 3 e unitas, isso é, 3 e unidade, que afirma a doutrina de 3 em 1, ou seja, a doutrina da Trindade, do qual são 3 pessoas eternamente interrelacionadas, inseparáveis, dentro de um único ser e de uma única substância ou essência. Sendo assim, a Trindade é um único ser divino que subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Esse termos, como definimos acima, exprime o cerne da doutrina de uma só essência subsistindo eternamente como 3 pessoas, pois todos os elementos da Bíblia ensinam isso explicitamente. A palavra Trindade foi empregada pela primeira vez nessa conexão por Teófilo, bispo de Antioquia, na Síria, de 168 a 183.
por volta do ano Tertuliano, por volta do ano 220. Assim, temos na deidade de três pessoas a mesma substância equivalente à essência, a existência independente. Na deidade, as três pessoas são a mesma em substância, ou seja, de uma mesma essência numérica e indivisível. O Catecismo Menor de Westminster nos dá uma definição mais concisa. Há três pessoas na divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e essas três pessoas são um só Deus, idênticas em substância e iguais em poder e glória. Página 301, nós entramos na página 302. Em poder e glória. Contudo, não afirmamos que um Deus são três deuses, e que uma pessoa são três pessoas, nem que três deuses é um Deus. Deus não são três deuses no mesmo sentido que é um, pois isso faria de Deus o que os unitarianos sempre afirmaram, que não passam de um absurdo matemático. O que não passa de um absurdo matemático. Ao contrário do que os unitarianos alegam, dizemos que dentro de uma substância ou essência divina, há três centros de conhecimento, consciência, amor e vontade, mutuamente relacionadas entre si. Possuem, portanto, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o mesmo conhecimento, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade infinita. As três pessoas trabalham em conjunto, cooperando sempre em harmonia e perfeição, dando-nos a certeza ao dizermos que o Deus triuno opera com uma mente e uma vontade, tendo como objetivo a sua glória para todas as nações. Podemos ainda ver a triunidade dentro da razão e da revelação. Pela razão. A razão mostra-nos que a doutrina da unidade de Deus está intimamente relacionada com o atributo da autoexistência e também com o atributo da eternidade do seu ser. A existência de mais de um Deus não cabe dentro dos limites do possível, pois a unidade de Deus está interrelacionada com a sua autoexistência e com a eternidade do seu ser. Sua autoexistência confirma esta posição, e a eternidade do seu ser confirma, pois a eternidade e Deus é uma prova de sua unidade. Pela revelação, podemos ter por base os textos abaixo que nos dão a entender que há somente um Deus e que esse Deus subsiste em três pessoas. E a gente tem aqui uma relação de alguns textos bíblicos, vamos ler alguns, pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses três são um. A palavra, no caso, o verbo, que é Jesus, inclusive segundo a explicação do evangelista João, no seu capítulo número 1, versículo 1. Portanto, há um só Deus, um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem. Por essas passagens e muitas outras é que cremos na triunidade de Deus. Encerramos aqui a página 302 e encerramos então esse vídeo na página 302. Prosseguimos no próximo, na página 303. Por gentileza, façam as recapitulações, estudem, deem o máximo de atenção aos textos, mas principalmente as recapitulações, para que todos possam fazer uma boa prova. Deus abençoe a todos. Boa aula.